bom que você veio, que bom que nós estamos aqui. Hoje, noite de ceia, né? Quem trouxe aí o seu prato? Você traz o seu prato favorito para o irmão comer. Esse é o acordo, né? Se você não trouxe, irmão, não tem problema. Mês que vem você tem mais uma oportunidade de nos abençoar com isso, amém? Amados, falar hoje de uma palavra que a gente eu ministrei há um tempo atrás, que Deus trouxe à memória novamente, ministrou novamente, de uma forma diferente. E aproveitando, né, que esse ano nós tivemos muitas coisas, né? Esse ano é o ano de Copa do Mundo não, já acabou, né? O sonho acabou, né, irmão? Mas o ano de eleição, né? E é um ano muito abençoado, né? Quando chega o momento das eleições, eu tava vendo um memezinho, né? A mesma camisa que uniu todo mundo em outubro vai ser o Deus nos acuda, né? Mas eu não queria falar sobre essa questão, não é sobre política, mas sim sobre eleição. E vamos começar com esse tema que vai dar o pontapé inicial na meditação de hoje, na reflexão que nós vamos fazer. Nós, como cidadãos, né, muito bem responsáveis, o que a gente faz? A gente vai lá e elege um representante. E automaticamente, depois que a gente elege, qual que é a nossa obrigação como eleitor? Monitorar. Não é só votar, irmão. Ah, votei. Ah, meu candidato ganhou. Sai na carreata. Irmão, muito legal comemorar isso, né? Mas não é sobre ganhar ou perder, é sobre quem está no poder realizar o que tem que ser realizado. Esse é o ponto principal. E nisso a gente peca muito. Sim ou não? Tem muita coisa, irmão, que é feito na nossa cara, legalmente. E não tem nenhuma resistência. Por quê? Porque os próprios cidadãos não se colocam como resistência, né? Aí você vai lá e fala, meu Deus, o salário dos políticos aumentaram de novo. Pois é, mas a votação que era pública estava lá, ninguém apareceu, eles votaram em favor deles mesmos. E a gente fica indignado. Mas no final a gente precisava ter uma responsabilidade e exercer também um dever. Depois de votar, o dever é fiscalizar, né? Isso já fica um gancho para você, irmão, né? Não é sobre eleição, mas o recado está dito. Ah, não importa, irmão, o voto é secreto, tá? Você não vai ouvir aqui nesse púlpito, vote em fulano, vote em ciclano. Mas vote com consciência, né? Vote com coerência, né? E depois cobre, e depois seja um eleitor que cumpra todos os seus deveres, amém? Mas, quero que você pense comigo de um outro aspecto agora. Porque assim como nós, como eleitores, temos depois uma responsabilidade de cobrar, no caso, o retorno daquele representante se propôs a fazer, nós, como filhos e filhas de Deus, temos uma responsabilidade, e ela não é pouca. É a maior responsabilidade de todos, irmão. Não é sobre leis e qualquer tipo de governo humano. É sobre a eternidade. É sobre o reino de Deus. E o mais interessante, irmão, que foi o próprio Deus que nos escolheu. Olha que privilégio. Quem se sente privilegiado por ser escolhido por Deus? Ou vou mudar a pergunta. Quem se sente escolhido por Deus? Você não é o último ser chamado no futebol, que só chamava depois que até quem estava de muleta era chamado, daí venha você também. Não, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Amém? Eu quero ler com você 1 Pedro 2,9.
Amém? 1 Pedro 2,9 vai embasar isso, que diz assim: mas vocês são raça escolhida, o povo escolhido, os sacerdotes do rei, ou sacerdócio real, a nação completamente dedicada a Deus e povo pertencente a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Estou lendo na nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, mas vou colocar na Almeida. Basicamente a mesma coisa, né? Mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, na última palavra eu falei sobre chamado, propósito e ministério. Quantos lembram do chamado? Quantos lembram qual é o seu chamado? E aí? Também. Meu chamado é ser bonito. Fui chamado a ser bonito, fui chamado a embelezar esse mundo. O meu chamado é tocar guitarra. Eu fui chamado para tocar guitarra. Deus criou. Deus me criou. Quando Deus me criou, Ele pensou: vai tocar guitarra. Meu chamado é para jogar bola. Não tem. Eu jogo bola. Meu chamado, contar história. Enfim, a gente coloca várias coisas como se fosse o chamado, mas nós entendemos que nosso chamado é para glorificar a Deus. O nosso chamado é a razão de nós existirmos. E se Deus criou eu e você para fazer qualquer coisa para Ele, então significa que Ele estava incompleto. Mas como nós entendemos que o nosso Deus não precisa de nada, o que está lá em Atos, Deus não precisa ser servido por mãos humanas, não precisa. Mas Ele criou a humanidade com propósito, com uma vontade de revelar em nós toda a sua glória. E é isso. Chamados para glorificar a Deus. Como? Vivendo. Vivendo. E hoje eu queria dar uma pesada ainda mais nesse conceito. Para que você sinta os ombros dar uma baixada, assim, sabe? Porque é isso que se chama responsabilidade. Quando nós entendemos o nosso papel, volto a comparar com as eleições, não é só sobre nós votarmos de alguém e vencer, é sobre nós irmos lá e termos a responsabilidade de, até o fim, fazer cumprir. Deus nos escolheu, nós somos nação escolhida, nós somos povo adquirido, nós fomos comprados por Ele. Fomos escolhidos por Ele. Para quê? Para anunciar as boas novas. Não fomos escolhidos para outra coisa a não ser anunciar a boa notícia da salvação, o evangelho do reino. E isso é uma autoridade que Ele próprio nos dá através de Jesus. A mesma autoridade que estava em Cristo Jesus está em nós. Como? Através do Espírito Santo. É isso. E como eu e você temos nos comportado com tamanha responsabilidade. Como eu e você temos nos comportado, como eu e você temos correspondido à eleição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que escolheu você, que me escolheu. Como que eu e você temos respondido a isso? O que eu e você temos feito com a autoridade que Ele nos deu? O que muitas pessoas, e a maior parte das pessoas gostam de fazer, é terceirizar isso. Por quê? Porque é mais fácil alguém dizer o que eu tenho que fazer. É mais fácil eu viver na sombra de outra pessoa. É mais fácil que alguém ore por mim. É mais fácil que alguém explique a Bíblia para mim. É mais cômodo. É mais fácil que o irmão ali, que é mais desenvolto, fale de Jesus e eu fique tranquilo aqui, interceda por ele. Quando que o Senhor nos deu, nós vamos ver à frente, Ele nos deu uma ordem de fazer discípulos.
Mas essa mesma ordem que está nos evangelhos, e eu queria frisar em Marcos, vai dizer que nós temos que fazer discípulos de todas as nações ensinando, mas nós temos que expulsar demônios, curar enfermos. Isso também é uma ordem. Ai, demônio, Deus livre. Ai, que arrepio, eu vi um vulto. Irmão, é para ir para cima, o capeta. Não é para chamar o irmão, vem aqui, me ajude. O inimigo está revoltado. Irmão, era o inimigo que tinha que falar assim, esses crentes estão revoltados. Esses crentes estão tudo aleluiado. Mas a gente fala o quê? O inimigo está furioso. O cara que está furioso, para ele não tem mais salvação, irmão. Mas eu e você, estamos como? Estamos assim. Estamos deitados na rede. O filho bem, como é que fala? Bem alimentado, né? Bem satisfeito nas suas orações, não quer guerra com ninguém. Irmão, se não me engano, foi Jesus que falou assim: não pense que eu vim a esse mundo trazer a paz. Eu vim trazer o quê? Espada. Para que você usa espada, irmão? Naquela época. A guerra, né? Para conquistar espaços e para defender também. E aí? O Senhor nos chamou para ser, irmão, isso daí. Guerreiros, sacerdócios, exercer o sacerdócio. Não terceirizar, tá entendendo, irmão? Antigamente o povo ia até o sacerdote, para o sacerdote interceder diante de Deus. E agora todos nós somos chamados para ser sacerdote. Para quem interceder diante de Deus? Vira para o seu irmão e fala: você é abençoado. Quando está difícil, irmão, você tem que se posicionar e clamar ao Senhor, porque você é o sacerdócio real. É uma responsabilidade que está sobre você e a gente às vezes gosta de terceirizar. Ah, não, esse negócio aí é do irmão lá, do meu líder. Não, meu líder é mais sábio que eu. Não é sobre sabedoria, não é sobre conhecimento bíblico ou conhecimento eclesiástico, é sobre posicionamento. É sobre nós estarmos na frente de um gigante e nós não ser como todo o povo, os homens de Israel que ficaram lá ouvindo balela. Até que o magricelo veio sem preparo, sem armadura, sem nada, e falou: vem aqui que eu te pego, cara. Quem que é você? O que você está falando? Como assim? Todos os homens são iguais? Como assim? Não, eu não. Eu sou filho de Deus vivo. O Espírito Santo está em mim. O que é? Toda piazada não liga para nada, só quer bobeira? Eu não. O que é? A mulherada gosta de fofoca? Eu não. O negócio é colar na prova e se dar bem nas custas dos outros? Comigo não. Eu sou filho de Deus. Eu represento, eu sou sacerdote desse reino. Está entendendo, irmãos? Posicionamento. Posicionamento e cumprir um dever que é nosso. Deus nos escolheu, irmão. Isso é maravilhoso, mas também é uma responsabilidade muito grande. Que eu e você temos que sentir esse peso, irmão. Se o evangelho não tem cobrado nada de você, irmão, você está vivendo qualquer outro evangelho, menos o do reino de Deus. Porque o evangelho do reino de Deus cobrou a vida de Jesus, o sangue dele inteiro derramado. O Pai entregou seu próprio Filho. O Espírito saiu do céu para vir para a terra, para hoje ser o nosso ajudador, para morar dentro de nós, vaso de barro, comedor de feijão. E para nós, custa o quê? Custa nada. Não, irmão, tem que custar. Tem que custar. Se não está custando, irmão, algo está errado. Tem que custar tudo. Nada do que nós fazemos nessa terra tem que ser focado no nosso interesse ou no nosso bem-estar. Tudo que nós fazemos tem que glorificar a Deus.
Nossa, mas que coisa é essa? É muito radical esse negócio. Irmão, é isso. A igreja primitiva não era meia boca, não, irmão. Hoje, os caras que chegam mais perto disso são os irmãos lá da Nigéria, irmão, que estão morrendo a rodo. E o que eles fazem? Fazem passeata. Não, irmão, eles continuam pregando. Eles continuam orando. Mesmo sabendo que a qualquer momento pode subir meia dúzia de cara aqui, metralhar todo mundo e morrer todo mundo. Chega na hora do culto, o pai, sabendo desse risco, faz o quê? Filho, vamos para a igreja. Vamos congregar, vamos. Tá na hora. E nós, tá entendendo? Posicionamento? Irmãos, é que a gente é muito abençoado, mas essa bênção nos deixa muito confortável. Sabe? A gente coloca empecilhos em coisas mínimas. A gente coloca dificuldade onde não deveria ter dificuldade. Por quê? Porque a gente está mal acostumado. A gente está mal acostumado, irmão. E isso é uma questão da nossa igreja, da igreja ocidental. A gente é incentivado a isso. Tudo que se apresenta nesse mundo, mídia, propaganda, produtos, tem uma finalidade: que você faça menos. Menos, porque você tenha menos esforço, que agora você não precisa ir na academia, compra um negócio que fica ali, pronto. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer até comendo. Não vá até lá em Curitiba, pega o ônibus, vai enfrentar fila. Não, compre pela internet, no conforto da sua casa. Tá entendendo, irmão? Tudo para que você faça o quê? Eu vou ficar tranquilo aqui. E o diabo quer isso, irmão. Quer que eu e você nos sintamos cada vez mais anestesiados. E essa não é uma... Eu posso falar com propriedade, eu e minha esposa, porque nós trabalhamos no centro cirúrgico. Mas, irmão, nenhum paciente, quando está recebendo anestesia, ele fica... Não, anestesia não! Não, irmão, ele vai ficando legal. E dorme. Se não me engano, esse é um dos problemas que acontece no mundo hoje. E não é o que Paulo mesmo diz lá em Coríntios? Existem muitos que dormem. Tem que estar acordado, irmão. Lembra do Matrix? Tem que estar acordado, tem que estar sabendo qual é a tua responsabilidade, estar focado nisso, não perder tempo em outras coisas. Lembra da Dama de Vermelho do Matrix? Lembra? Não? Então vai assistir de novo Matrix. Nessa cena ele tá lá, o Keanu Reeves está andando lá e tal, aquele rolê da cidade, ele está começando a entender, daqui a pouco vem uma pessoa, uma mulher diferente, vestida de vermelho, se destacando no meio da multidão, e ele cativou, e ele ficou olhando e tal, e o Morfeu falando com ele. E daí daqui a pouco ele volta, o Morfeu falou, agora olha de novo para ela. Quando ele olha, ela tá assim, para matar ele. Porque de tanto se distrair, o diabo mata a gente espiritualmente. De tanta distração. Entendeu? E a maior prova disso, irmão, é o algoritmo. O algoritmo, ele busca o que você quer. Aí aparece. E você fica lá rolando. Horas. Ai, que legal. Ai, eu quero mais um. Só mais um vídeo, só mais um. Ai, que engraçado. Só mais um. E quando você vê, irmão, distração. E você perdeu 1 hora da sua vida, 2, 3, 5. Que não volta. Não volta mais. Perdeu. E o diabo conseguiu distrair você. E aí, vamos pegar para o outro lado. As nossas correrias, como a Ana falou, a gente tem tantas coisas, busca o alimento, trabalha. E aí, irmão, tem gente que, sabe, vive para trabalhar. E aí, certo dia, simplesmente ele perde emprego. E aí, irmão?
E essas pessoas ficam sem chão. Por quê? Está distraído. Ah, então quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não. Quer dizer que a tua vida não tem que ser, não tem que girar em torno do teu trabalho. A única coisa que deve englobar todos os nossos dias, todos os nossos momentos, é o reino de Deus. E a gente consegue fazer isso, irmão. O problema é que às vezes somos ludibriados pelo diabo, somos ludibriados pelo inimigo, somos enganados por ele. E achamos que tem um negócio mais importante do que glorificar a Deus. Só um pouquinho, Senhor. É rapidinho, tá? Eu só vou aqui rapidinho aqui ver o meu negócio. Já volta aí. Aquela parada de glorificar, né? Já vem. Só vou resolver um negocinho aqui. E aí, morreu. E aí, se perdeu no mundão. E aí, caiu. E aí, irmão? Mas nós que compreendemos que essa autoridade foi dada não por qualquer um, mas pelo próprio Deus e pelo Filho de Deus. Mateus capítulo 28, leia comigo. Mateus 28, do 18, a grande comissão. Aproximando-se, Jesus falou-lhes e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro ele faz essa proclamação e essa autoafirmação. Ele fala: eu sou todo-poderoso. Lembra que antes, aqui ele já tinha ressuscitado. Antes disso, Jesus fazia o quê? Jesus tinha fome, sim ou não? Antes disso, ele atravessava a parede? Não, né? Ele fazia milagres, mas ele alcançava um de cada vez. Antes disso, é o que Filipenses vai dizer, que ele abriu mão, mesmo sabendo que ele era Deus, ele abriu mão, não se apegou a isso, se esvaziou, se tornou servo. E foi reconhecido em figura humana, foi reconhecido como homem. Ó, o Jesus do tal, fulano, mora naquela casa, trabalha assim, assim, assado. Esse era o nosso Salvador. Mas agora, quando ele morreu e ressuscitou, ele faz essa declaração: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Porque, amados, a partir daquele momento ele tinha controle, governo restaurado sobre a vida dele. E a gente vê as experiências que ele teve com os seus discípulos ali, nesses dias que ele teve andando sobre a terra. Né? Estava lá caminhando com os discípulos de Emaú, andou 10 quilômetros com eles, depois sentou, comeu com eles, e daí daqui a pouco, sumiu. Irmãos, telepatia. Sumiu. Não, irmãos. Ele já era totalmente divino novamente, totalmente terreno também, porque ele comeu. Aí está todos os discípulos reunidos ali, as portas fechadas, e de repente quem adentra? Jesus. Mas quem abriu a porta para esse Jesus? Ninguém. Ele não precisa mais. Toda a autoridade, todo o poder estava sobre ele. Amém? Portanto, depois que ele se pronuncia como todo-poderoso, portanto, ele dá essa ordem. Portanto, se vocês quiserem, se tiver tudo bem, se estiver favorável, se o dia estiver bonito, se compensar, se valer a queda, né? Se você estiver alegre, né? Vão e façam discípulos. Amém? Não amém. Irmãos, vão e façam. Duas ordens, irmão. Primeiro, você tem que sair do teu conforto, você tem que ir. Segundo, você tem que fazer discípulos. Como que você faz discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Como que você ensina alguém, irmão? Hoje em dia tem muito tutorial, né? Ainda assim, no tutorial, alguém está fazendo. Ensinar é fazer enquanto o outro olha. Não é isso?
Quem aprendeu a lavar a louça? Eu aprendi, irmão. Alguém ensinou. Alguém falou, não, olha aqui, fica aqui, vai olhar. Aprendeu? Sim, agora vem fazer. Discipulado. Ó, que bênção. Ó, discipulado. E aí? Esse é o chamado de Jesus, discipulado. Aquele que quer ser meu discípulo, venha, bora, tô andando, tô fazendo, vamos lá. Ai, Senhor, eu quero ser seu discípulo, mas vem aqui, tenha um tete-a-tete comigo, fica aqui. Não, cara. Discipulado de Jesus é andando, é fazendo, é caminhando. Não tem tranquilidade, irmão. Não tem tranquilidade nesse discipulado. Quando o discípulo chegava para ele, falava, alguém chegava, mestre, quero te seguir, então. Eu não tenho onde dormir, né? As aves do céu, elas voltam para o ninho, mas eu não tenho. Quer vir? Então vem. Senhor, todos nós deixamos muitas coisas para te seguir. O que nós vamos receber? Sim, vocês vão receber muita coisa. No futuro. E agora? Agora, sim, perseguição e provação. Vão receber tudo. Todo o teu direito você vai receber. O que é teu direito? Teu direito é glorificar a Deus. Simplesmente. Ai, mas não pode ser Deus que está aqui. Não pode, essa aprovação não pode ser Deus. E às vezes a gente está fugindo daquilo que é a nossa responsabilidade. Eu não sei você, irmão, mas quando eu entendi Deus dentro, não Deus em algum lugar, quando eu entendi que quando eu oro, eu fecho o olho pelo costume, mas eu não estou fechando o olho para imaginar que Deus está em algum lugar, Ele está vindo. Eu estou falando, vem, Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem aqui, Senhor. Vem até no meu puleiro espiritual, vem. Eu prendo ele. Ah, agora aprendi. Eu sabia, Senhor, eu preciso disso. E quando eu entendo que Deus está em, aí, irmão, o papo muda, né? Aí quando eu falo, Senhor, manda um... Aí o Senhor fala, mas isso daí, né? O Espírito Santo está dentro de você, que é Deus, pode resolver, né? Mas ele é Espírito. Você tem um corpinho, ele tem o Espírito. E aí? Né? É a luva e a mão. Se você deixar, ele faz, através de você. E aí você... Ai, não, eu queria orar para um anjo vir aqui. É mais fácil. E aí, irmão, as nossas orações mudam. E aí, coisas que você pedia para Deus, você para de pedir. Você entende que é responsabilidade sua. Esperança tua em pessoas, em dinheiro, em status, cai por terra, porque você entende que a glória de Deus é a tua razão de existir. E você se coloca num posicionamento de que não importa mais o que vão pensar de você. Que eu tenho tudo como perda. Eu tenho tudo como perda. Ah, não, mas é muita responsabilidade. Com certeza, irmão. Por isso que Deus não confiou a qualquer um, confiou a você. Já pensou? Eita, Deus poderoso, né? Ou muito irresponsável, né? Mas Ele confiou a mim e a você, irmãos. E a gente pode ser tanta coisa. A gente pode influenciar muito mais. A gente pode exercer autoridade muito mais do que nós temos exercido. Quem sabe você nem nunca pensou nisso. Quem sabe você nem sabe que você tem autoridade. Mas Deus já te deu essa autoridade. Autoridade de discípulo, autoridade de filho. Jesus disse que se nós entendêssemos e nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores que Ele. Jesus andou no mar da Galileia, eu quero andar no oceano. Quero surfar no... Para quê? Se for para glorificar a Deus, irmão, vai acontecer. Agora, se não for para glorificar a Deus, irmão, tira da tua cabeça.
Você quer um emprego melhor para quê? Para glorificar a Deus? Ou para, enfim, você comprar o iPhone, sei lá qual que você imagina? Você quer um marido, um namorado, uma esposa, para quê? Para glorificar a Deus? Ou para você chamar de meu? De minha? Ou a gente entende que tudo glorifica a Deus, ou irmão, não bota Deus nesse rolo, não. Não fala coisa que você não está entendendo. E não espera que ele vai fazer. E aí, irmão, muito jejum vai ser redirecionado. Muitas orações vão ser remidas. Né? A palavra diz, né, que o Espírito ele intercede por nós. Ele faz esse intermédio. Então, irmão, tem muita coisa que nem chega nos ouvidos de Deus. Sabe? 1 hora de oração, quem sabe chegue lá. Obrigado, Senhor. 1 hora de petição. Provérbios vai dizer que Deus não ouve a gritos vazios. Deus não tem problema nenhum, irmão. A gente pode espernear, pode chorar, pode ameaçar, pode tentar barganhar, pode dizer também não vou orar mais para você. Só por causa disso não vou ler tua Bíblia. Tua palavra, ó, aqui, ó, não leio também. Não vai me responder também, não vou ler tua palavra. Estou deixando Deus de castigo. Estou em greve de Bíblia, greve de oração. Estou em greve de intimidade. Estou em greve de louvor também, não vou cantar. Também só vou cantar toda sorte de bênçãos Deus preparou para mim. Lindo és, não. Irmãos, a gente pensa, às vezes a gente não fala, mas no fundo, irmão, esse é o raciocínio. De alguém que não entendeu o seu papel, de alguém que não entendeu a sua responsabilidade, por isso não está posicionado. E pior, está esperando que outros façam por ele. E pior, está pensando que Deus faça por ele. Como se ainda precisasse Deus fazer outra coisa. Como se o sacrifício não fosse o auge. Ainda precisa de alguma coisa a mais. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas. Já estão sobre nós. Agora, irmão, é só ativar e viver o sobrenatural. Já perdi toda essa página aqui, irmão, só nessa falatória. A autoridade, ela tem uma diferença de exercer autoridade e de ser autoritário. Às vezes a gente é autoritário, né? Ó, Senhor, está escrito na sua palavra, hein? Ameaçando ainda Deus. Lembrando que o Senhor disse, o Senhor prometeu, é meu direito, eu tomo posse. Tomo posse só da bênção, da responsabilidade não. Tomo posse dessa bênção, da responsabilidade eu jogo pro outro. Eu delego. E aí, irmãos, nós vamos nos tornando autoritários. É claro que isso é risório, né? É como se uma criança mesmo, menor aqui que o Henrique, menor. Vamos pegar o Pedrinho. É como se o Pedrinho chegasse. Ô Pedrinho. Ele já ouviu o nome dele já. Ficou ligado. É que se o Pedrinho chegasse um dia, o Lucas chegando no trabalho, ele fala, então pai, eu vou te dizer o que você tem que fazer agora, tá? Primeiro você vai vir aqui, você vai sentar comigo. Eu preparei esse carrinho para você, então você vai ter tantas horas comigo aqui, pai. Depois você pode comer, pode fazer suas necessidades. Depois você me serve, depois. É uma loucura isso, sim ou não? E às vezes é nós falando para Deus, então, Senhor, vou te dizer um plano massa. Faça isso, sabe? Me dá o seu carimbo de abençoado. Está aqui na minha folha, carimbe.
E a gente não chega diante do Senhor e fala, Senhor, qual é o que eu preciso fazer hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quantas vezes você já orou assim, irmão? Quantas vezes você, antes de sair da sua casa, você, além de orar pedindo proteção, claro, que Deus vai e abençoe, que você volte para o seu lar, mas quantas vezes você falou assim, Senhor, me revela o que o Senhor quer que eu faça hoje? Talvez Deus te dê uma missão. E talvez vai ser a tua alegria cumprir aquela missão. Talvez a tua missão do dia seja ouvir alguém. Mas se você estiver tão distraído, não, porque aqui é meu horário de trabalho, né? Não tem esse tempo, né? Tô aqui trabalhando, né? E às vezes a pessoa do seu lado, mas você está muito. E aí chega em casa, Senhor, obrigado por esse dia. Nossa, foi maravilhoso, produtivo demais. Eu consegui render meu trabalho, foi uma bênção. Deus falou assim: eu só te dei uma função, eu só te dei uma missão. Fez tudo, menos uma coisa que eu te pedi. Por quê? Porque a gente não está com o ouvido aberto, a gente não está antenado, a gente não está alinhado com os céus. A gente está buscando muito as coisas terrenas e a gente esqueceu que a gente é eterno. Eterno, irmão. Se você não tem alguma coisa, irmão, não tem problema. Está orando por uma bênção que não chegou, não tem problema, irmão. Teu salário não aumentou, não tem problema. Está doente, não tem problema. Está triste, não tem problema. Tudo isso é passageiro, irmão. Tudo isso é passageiro. Que um dia toda dor vai acabar. Um dia toda tristeza vai cessar. Um dia não vai ter contas para pagar. O banco vai esquecer de você e de mim. As ligações insistentes. Irmão, tem hora que tem que pôr no silencioso. Mas um dia vai acabar, irmão. E a única coisa que nós estaremos fazendo é glorificando a Deus e reinando com Ele. Então, irmãos, não se distraia, não perca a autoridade não perca a oportunidade de exercer a autoridade que Deus deixou para mim, para você, que Cristo confiou em nós. E aí a gente olha homens e mulheres posicionados fazendo coisas grandiosas. E a gente fala, esse é muito ungido. Esse daí, ele é ungido demais. Deus derramou porção dobrada. Não, irmão, é que ele ora mais, ele lê mais, ele está mais antenado com o céu, ele se preocupa menos com as coisas dele. E aí ele faz mais. E Deus faz mais para ele também. Porque quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, as coisas acontecem. Enquanto a gente fica lutando, tentando, fazendo, e se esforçando no último, irmão, nós ficamos patinando. Patinando. Você avança 1 metro, mas é tão cansativo que parece que se correu uma maratona. Quando que se você parar e descansar no Senhor, quem sabe você voe, quem sabe Ele te leve muito mais longe. Quem sabe Ele te carregue para lugares onde você jamais imaginava. Mas isso tem que estar, sabe, vivo dentro de nós para a gente não perder a chance. Eu só estou aqui trabalhando. Não está aqui só trabalhando, irmão. Você está aqui para glorificar a Deus. Não, eu vim aqui hoje na igreja só para participar do culto. Não, você não está aqui para participar de culto. Você está aqui para glorificar a Deus. Não, eu sou o menor da minha família. Não. Você vai glorificar a Deus lá na sua família. Mas eu não tenho informação. Não interessa. Deus não precisa dos nossos títulos. Deus não precisa dos nossos diplomas. Deus só precisa da nossa disposição, irmão. Ele só precisa de disposição. Com 12 homens dispostos, todo errado, ninguém estudava. Alguns estudavam. Mas a maior parte deles, homens
iletrados, que não tinham, sabe, não sabiam conversar, não conseguiam barganhar, não conseguiam influenciar alguém. Deus incendiou uma geração, incendiou o tempo, acabou, sabe? A história foi marcada, sim, porque Cristo estava na história, sim, mas se não fosse por causa deles 12 levarem essa mensagem, tinha se perdido. Mas eles, sabe, incendiaram o mundo. Eles viveram intensamente, eles morreram por isso, eles deram a sua vida com alegria. Porque eles estavam revestidos de autoridade e sabiam disso. Então, irmãos, eles não esperavam. Eles não eram politicamente corretos. Eles não eram não ofensivos. Eles tinham uma verdade, eles viviam por essa verdade, morriam por essa verdade. Qual é a verdade que você vive e morre por ela, irmão? Qual é a verdade que queima dentro do nosso coração, que eu falo assim, cara, eu sou capaz de morrer por isso. Eu não abro mão disso. Irmão, que não seja o teu ego, que não seja a tua felicidade, que não seja a realização de alguma coisa tua. Porque nada que você consiga nesse mundo vai suprir, vai satisfazer o teu coração. Você vai ter alguém para se relacionar, você vai ter um amor na sua vida? Vai, mas ela não vai preencher esse vazio. Você vai se formar e chegar num cargo de uma multinacional, você vai ser respeitado em outros países. Mas vai existir um lugar onde nada disso vai suprir. Talvez você realize teu sonho de viajar ao mundo, irmão. Talvez você realize alguma coisa que você espera tanto, mas você te dizer, não é o suficiente. Olhe para o que é eterno. Porque existem homens e mulheres totalmente plenos, que não estão se importando com as suas necessidades. Eles passam por necessidades. Eles conseguem ser ajudados pelos seus irmãos e por aqueles que Deus levanta para ajudar eles. Com humildade, sabendo que Deus está provendo na vida deles. Mas a gente se ofende, né? A gente quer essa autonomia. A gente quer ser autônomo. Dono do nosso nariz. Eu me banco. Voltemos a ter essa dependência de Deus, sabe? A nos colocar, nos posicionar diante dele. Não como alguém que quer cobrar alguma coisa. Não como o filho mais velho da parábola. E nem como mais novo, né? Que os dois filhos estavam perdidos. Os dois, nenhum dos dois amava o pai. Mas alguém que conhece a sua responsabilidade, faz o que faz por amor ao pai, sem esperar nada em troca. Simplesmente porque ama a comunhão com o pai. Ama poder se relacionar com ele. Quantas vezes nós esquecemos dessa, vamos dizer, dessa missão nossa. 2 Coríntios 5:20 vai dizer que nós somos embaixadores do reino. Embaixadores do reino, irmão. Se você for hoje lá, quem fala inglês aqui? Tem alguns que falam inglês. E agora a maioria vai erguer quem não fala inglês. Então, mas se você for lá nos Estados Unidos, tem uma embaixada brasileira. E eles falam a tua língua, porque eles são brasileiros. Então você vai lá e você pode se comunicar, você pode perguntar, você pode ser orientado por lá. E aí nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino. E aí as pessoas vêm até nós e nós temos que dar esse direcionamento. Irmãos, que tipo de embaixador, hein? Será que você está nessa embaixada? Ou será que está... Porque, irmão, vamos colocar cada casa onde nós estamos. Vamos colocar a nossa casa. A nossa casa é uma embaixada lá. Tinha que ser um lugar onde as pessoas falam, opa, aqui mora um filho de Deus. Se eu tiver uma situação nesse, eu sei que eu posso chegar aqui. Ah, o negócio está pegando lá em casa. Eu sei onde bater. Eu vou bater ali. Tem um filho de Deus ali. Não, mas esse negócio é o negócio do pastor, porque o pastor que é ungidão. Nós acabamos de ler, irmão. Todos nós somos sacerdócios reais.
Todos nós somos escolhidos. Todos nós temos o mesmo peso, tanto de privilégio quanto de obrigação. Não dá para a gente terceirizar, irmão. Não dá. Mas você pode. Só que você vai viver sempre à sombra. Nunca entendendo quem você é. Sempre buscando ser o que alguém está falando. Eu quero ser o que a mídia está dizendo. Eu tenho que ser o quê? Tenho que ser empoderada. Então eu vou ser empoderada. Eu quero ser empoderada. Como é que é as palavras mais ditas agora? Misógino. Não, porque você está me discriminando. Não, porque eu posso. Sim, eu posso. Não, a gente não pode nada, irmão. A gente não pode nada. Sem mim, nada podeis fazer. A gente não pode. Não, mas eu mereço. Não, a gente não merece. Não merece. Não, mas eu sou tão sofrido, eu mereço. Não, não merece, irmão. Não merece. Entenda isso. Assuma isso. Assuma a tua miséria. Assuma ela. Não corra dela. Assuma ela. Se você não assumir a tua miséria, irmão, você não precisa de Salvador. Se você não entender que você é um pobre, cego e nu, você não precisa de um Deus para te cobrir, você não precisa de um Deus para te justificar. Se você não ergue a sua mão e fala, Senhor, eu não posso nada sem ti, eu não sei nada sem ti, irmão, você não precisa de um Deus, você não precisa de Bíblia. Vai, faça a tua vida acontecer. Mas não faça as coisas e depois use a Bíblia para tentar consertar. E nem para tentar validar. Viva isso de uma forma, sabe, plena. Abra mão das coisas, por mais dolorida que seja, irmão. Por mais dolorido, sabe? Por mais que seja algo que vá contrariar demais a tua vida, a tua cultura. Por mais que seja algo que vá te deixar, sabe? É melhor, irmão. É melhor porque um dia nós estaremos diante dele. Mas se nós não abrir mão aqui, se nós não posicionarmos, e se a autoridade dele não for manifesta aqui, irmão. Porque é isso que ele fala. Quando esse evangelho for anunciado a todos os povos, a todas as pessoas, aí virá o fim. Quem está atrasando? Quem está atrasando, irmão? Ah, esse Jesus aí, vocês falam, faz 2000 anos que ele está voltando. Quem está atrasando? Ah, irmão, daí a gente canta Maranata, né? Mas é legal a gente cantar Maranata, mas é legal a gente tomar posição no reino. E assumir essa posição também. Para que o reino seja feito, irmão. Porque quando a vontade de Deus for feita nessa terra, como é feita no céu, aí não tem mais distinção, aí não tem porque ele está lá e ele vai vir. Isso depende de você. Na tua realidade, no teu dia a dia. Você tem que glorificar a Deus nisso. Para de se preocupar com coisa que não vai te satisfazer. Para de ficar correndo atrás do vento. Deixa a Dilma estoca vento para nós. Não corra atrás de coisa que não precisa. Corra atrás do que é fundamental. Antes de você ser um belo corpo, antes de você ter uma alma satisfeita, você tem um espírito que é divino. Não tente preencher de fora para dentro, irmão. Não tente. Lembre-se que é de dentro para fora. É de dentro para fora. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Você não vai mais estar com o teu potinho procurando água. Vai estar fluindo de você essa água. Se coloque de pé, meu amado. Oh, Espírito Santo. O pessoal do louvor pode subir. Tu és bom, Senhor. Tu és grande, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Pai. Eu tenho um convite nesse momento para você. Feche seus olhos, por favor.
Talvez você nunca pensou nisso. Talvez até hoje você esteve vivendo num ambiente onde você está esperando que Deus faça alguma coisa. Talvez você esperava, ainda espera, que Deus resolva algumas coisas na sua vida. Talvez você espera que Deus te dê sucesso. Talvez você espera que Deus te realize em situações. Mas eu creio e acredito que o Espírito Santo nessa noite confrontou as nossas vidas para que nós venhamos a perguntar a nós mesmos o que Ele quer que eu seja, o que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu proceda. Porque às vezes, irmão, Deus vai querer que a gente vá pelo vale da sombra da morte. Às vezes nós vamos ser guiados pelo Espírito para o deserto, onde lá nós seremos tentados, onde lá nós seremos provados. Mas se persistirmos, no final os anjos vêm nos servir. Mas tem que vencer, irmão. Se você está no deserto, irmão, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Se você está em algum lugar de escassez, essa é a vontade de Deus. Talvez Deus está levantando pessoas para te ajudar. Viva isso com alegria. Talvez Deus está querendo despertar você para que você abra os olhos para quem está do seu lado, para pessoas que estão precisando de você, da tua vida, da tua história, do teu testemunho, da tua oração. Não se prenda, não se distraia com as tuas coisas. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Não busque teu interesse. Cada vez que nós buscamos os nossos interesses, nós perdemos. Esse é o paradoxo do reino. Tem que perder para ganhar. Feche seus olhos, Lucas. Nesse momento eu quero que você ore comigo. Se o Espírito Santo tocou no seu coração nessa noite, se Deus confrontou, se o Espírito confrontou a tua realidade, não fuja disso. Não fuja. Erga suas mãos, assuma, porque hoje é o dia que o Senhor diz que quer transformar a tua história, transformar a tua vivência, transformar a realidade, transformar o cristianismo que você conhece. Todos de olhos fechados nesse momento. A primeira oração, eu quero que você, se você nunca pensou desse jeito, quero que você nesse momento ore comigo e faça um propósito com Deus, porque a partir de hoje você comece a perguntar mais o que Ele quer que você faça. Que emprego que Ele quer que você tenha, que faculdade que Ele quer que você faça, que amigos que Ele quer que você tenha. E o segundo pedido, a segunda oração é sobre coisas que você já sabe que Deus tem te cobrado e você não tem se posicionado, mas a partir de hoje você quer estar disposto a se posicionar, a tomar posse dessa autoridade e a exercer essa autoridade que Deus deixou, para que Ele seja glorificado na tua vida e através da tua vida. Amém? Coloque as suas mãos sobre o seu coração nesse momento. Pai, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. E se nós não vimos até hoje, se até hoje nós vivemos de uma forma desregrada, de uma forma, Senhor, assim como todos vivem, se até hoje, Pai, mesmo dentro da igreja, mesmo sabendo das promessas, mesmo lendo a sua palavra, Senhor, nós nos comportamos como pagãos, como aquele que não crê em Deus, como aquele que está vivendo pelo seu próprio interesse. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos alinhar o nosso coração ao Teu. Nós queremos sentir o que o Senhor sente, nós queremos ver o que o Senhor vê, nós queremos pensar como o Senhor pensa.
porque o nosso anseio é glorificar o Teu nome, Senhor. E se nós, ó Pai, já temos entendido coisas, se o Senhor já tem dado palavras ao nosso coração e nós, de uma forma voluntária, temos nos escondido, nós temos nos privado, Senhor, se de uma forma voluntária, Senhor, nós temos aberto mão disso, Senhor, nessa noite, nós queremos, ó Pai, conserto, nós queremos alinhar o nosso coração, para que o Senhor venha ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Som do coração de cada filho, cada filha aqui nessa noite. E que isso seja a verdade de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.